aí, Avivamento do Ano Novo, é o livro que a gente tem estudado aqui, o pastor Marcos de Souza Borges. Esse ministério, eu fiquei conhecendo ele há uns 11, 12 anos atrás. Obrigado. Fiquei conhecendo esse ministério há uns 11, 12 anos atrás. Mas na época, meu entendimento era com relação a essa área de libertação, mesmo porque também eu não buscava isso, eu estava buscando outras coisas naquela época, né? Mas até foi um serviço assim meio, me passar esse material de uma maneira até meio secreta, tá? Que havia lá uma restrição lá com relação a esse trabalho, até hoje não sei porquê, né? Mas enfim, né? Deus quando quer, hoje eu estou chapado não, hoje está cheio de pernilongo aqui, está saindo chuva que é pernilongo, porque hoje eu estou na unção de mestre, hoje eu não estou na unção de profeta não, pelo menos por enquanto, né? Né? Aqui não vou falar da Rede Globo, aquelas câmeras assim, né? De repente você tem que ver uma unção especial aqui para isso, uma mensagem do céu, mas se não vier a mensagem do céu, eu vou mandar pela terra mesmo. Tá? O importante é que vocês saibam o que a gente está fazendo. Eu não estou fazendo um trabalho com vocês hoje. Estou procurando edificar como um prudente edificador. Tá? O que eu faço? Eu não estou fazendo com vocês, não estou caindo de paraquedas aqui. Sabe? Está indo uma missão. Então por isso que a gente está filmando. Hora está com uma câmera legal, no momento a gente não está com uma câmera muito legal, mas eu creio em nome de Jesus, em pouco tempo, a gente vai estar outra vez aqui uma resolução de imagem melhor, um áudio melhor também. Então, até me lembro mais ainda, quando chove, fora os cachorros, papagaio, tudo que aparece, tudo aqui vai tudo para gravação lá, né? E quando chove também ficou barulho. Então me lembra de estar sempre com a voz no tom mais alto, para que nada se perca lá. Né? Jesus ele multiplicava os pães, sobejava e mandava recolher, para que nada se perdesse. Então, para que nada se perca. Então, quando eu filmo, não é autopromoção. Nós vamos fazer autopromoção se não tiver aceitação. Para preservação. Hoje eu sinto muito quando eu guardado todos os materiais do meu pai espiritual. Mas que hoje, agora, com essa ferramenta de graça que a gente tem, né? Você pegar um celularzinho pequenininho como esse aí, e você joga isso para a nuvem, né? Você joga isso para o YouTube. Você está, na pior das hipóteses, você está guardando o material. Né? Antigamente você guardava livros, né? Depois você fazia CD, agora você pode jogar essa mídia. Tá? Da Stex Network, que é uma página que ela está progredindo. Eu não sei se é por causa disso ou não, realmente eu não sei. Só sei que tem um monte de pastor que está me chamando para me adicionar. Tá? E eu não faço propaganda da página. Tá, eu vou falando com um, com o outro, que é da célula, não faço propaganda, tá ali, não tem nada, visualização, não é 12, 10, 15 visualizações, não é isso o projeto. Tá, o projeto é guardar esse material, é igual o tesouro é guardar ele. Tá? Depois daí, no tempo oportuno, Deus quem vai fazer o que ele achar melhor fazer com esse material. Glória a Deus. Tá? Então, quanto a mim, cara, eu quero fazer a minha parte. Tá? Se e quando Deus achar que é legal que isso se manifeste, tá aí todo o trabalho. Só texto, o que foi feito lá no Caminho da Esperança? Acessa aí, texto Network, está lá. Horas e horas, são 4 ministrações por mês, 4 semanas que eu venho por aqui. Tem mês que tem 5 semanas, às vezes tem mês que tem 5 ministrações. Tá? Então eu também não tenho pressa. Por quê? Porque a gente quer fazer um trabalho que ainda que vocês fiquem no processo de 9 meses com a gente, tá? Ou o tempo que for, mas quando sai, vocês já sabem que está lá o Yas Xará, estão sentindo essa falta lá. Você que dá uma animadinha na coisa lá. No grupo. Tá? Você que dá uma animadinha lá. Tá? Ele que faz a parte do entertainment do grupo lá. Tá? Você já tem o seu ministério, está aguardando. Claro. A tua volta lá. A gente aguarda Jesus e você também. Amém. Tá bom? Tá bom? Você é muito bem-vindo lá. Vamos continuar. Bom, gente. Bom, hoje o que nós vamos falar? Na lição 9, dando continuidade desse trabalho aqui, está lá lidando com as maldições. Tá?
Vocês que estão chegando agora aí, vamos estar pegando um pouquinho o bonde andando, a gente vai procurar, na medida do possível, a gente trabalhar de uma maneira que não deixe tão distante o pessoal que já está há 3, 4 meses, o pessoal que está chegando agora, para que não haja tanta discrepância, tanta diferença entre o que está hoje e o que está 3 meses, aquela coisa toda. Ok? Então, está lá lidando com as maldições. Já abri o livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Vamos abrindo aí já? Eu quero compartilhar com vocês a experiência de estar ministrando essa área para vocês. Talvez até esteja sendo repetitivo. Eu não tinha na minha mente nenhum entendimento de estar buscando essa área de libertação. Na minha cabeça, tanto é que eu comecei aqui ensinando ministérios, né? Basicamente ensinando dons ministeriais. Tá? Mas eu fui sendo, por as circunstâncias que eu vi aqui, eu fui sendo levado a dar uma guinada para outras áreas, né? Onde caí nessa área de libertação. No começo eu tinha até uma certa rejeição, confesso isso, tá? Mas eu fui vendo como isso foi me captando, foi me capturando. E ontem à noite eu estava fazendo adoração na minha casa, ontem de noite, e me veio um texto, né? Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que nem mesmo subiu ao seu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que buscam. Glória a Deus. Eu tenho. Então, enquanto eu estou no violão de olho fechado, sabe, esse versículo veio, eu fiquei professando, né, esse versículo. É como se Deus estivesse falando comigo assim, ó, aquilo que você não viu, filho, aquilo que você nem ouviu. Eu acho interessante no versículo que fala aquilo que não subiu ao coração. O que sobe é que estava onde? Se uma coisa subiu, porque antes ela estava onde? Embaixo. Então, aquilo que não subiu ao coração, interessante, subiu ao coração. E nós sabemos que o nosso espírito, ele fica aqui. Deus fala. Por isso que muitas vezes você vai sentir algumas coisas, você vai sentir aqui. Porque é aqui que o Espírito Santo de Deus habita, junto do seu espírito. Não é aqui. Por isso que diz que a palavra de Deus é loucura. Mas poder de Deus para aqueles que creem. Se eu for pegar a Bíblia por aqui, não vai rolar. Acreditar que o cara faz assim com a varinha no mar abre. Acreditar que o Jonas foi comido por uma baleia. Aí fica a pergunta. E se na Bíblia tivesse escrito que o Jonas que comeu a baleia? E aí? O Jonas foi engolido por uma baleia? Eu não acredito. Falei, se fosse ao contrário, se fosse Jonas tivesse comido a baleia. Entendeu? É um comprimido, você precisa de 2 copos d'água para engolir. Não precisa de 1 copo d'água só. Tá? Então, o que a gente vai fluir nisso? Então, ele fez de propósito, porque no reino de Deus você não entra nisso aqui. A não ser que com isso aqui renovar. Romanos 12, 2. Pela renovação da vossa mente. Porque é quando a nossa mente está adequada ao nosso espírito. E quando ele fala, nem subiu ao seu coração, que é onde ele fala, eu senti no meu coração, a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Cuidado com esse negócio de falar que eu segui no meu coração. Que o coração do homem é corrupto. O coração do homem, ele é hedonista. O que é um coração de Edom? O que é um hedonista? É aquele que vive somente para os prazeres. A gente vê, vou fluir nos assuntos aqui, a gente chega lá. Tá, o que é o Edom, né? Vamos dizer assim. A gente vê muito isso na criança. Tá? Você põe assim para a criança um prato de batatinha frita e um prato de alface. O que ela vai comer? Batatinha frita. Tá? Então a criança ela quer comer o que ela agrada. Ela não tem consciência que precisa comer alface do que ela precisa. Então você vai definir isso em você, vendo a quantidade de coisas que você faz na sua vida que você gosta e a proporção de coisas que você faz na sua vida que você não gosta.
mas você sabe que você precisa. A tua autonomia, a tua autoridade, a tua maturidade é condicionada pelo tempo que você passa mais fazendo coisas que você precisa do que coisas que você gosta. Então, se for fazer só o que o meu coração quer, o meu coração não tem uma inclinação para fazer as coisas que eu preciso. O meu coração tem uma inclinação para fazer as coisas que eu gosto. Por isso que eu tenho que ter um entendimento. Fluindo nesse nível de maturidade. Ok? Pegaram, eu fui falando isso aí, pegaram Malaquias? Tá? Lê para mim aí, por favor. Malaquias, o que é? 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. O pai que desonra o filho que desonra o pai. Quem é prejudicado? O que diz o texto? A terra será amaldiçoada. Olha que coisa. A minha falta de relacionamento com meu pai amaldiçoa a terra. O que nós ocidentais temos que entender o quão importante é a nossa relação com os nossos pais. E diz assim, e para que vá bem os seus dias. Aquele que não tem um relacionamento restaurado com seu pai e com sua mãe, ainda por cima vive menos. Sabia? Que na palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Não está falando que é para se dar bem. Está falando para honrar. Porque muitas vezes a situação dos nossos pais ou de nossos filhos, os nossos pais andam em iniquidades, os nossos filhos andam em iniquidades, e não dá para você andar junto. Você pode até amar, mas ele me feriu, ele fala para honrar. Honrar é fazer o que a palavra de Deus diz, não o que eu quero fazer. Que outra vez tem a ver com responsabilidade e não com prazeres. Honrar pai e mãe, tá? É você redime a terra. Então é interessante que você vê que a última palavra, né? O último versículo do Velho Testamento. E a primeira coisa que João Batista começa a fazer é converter o coração dos pais aos filhos. Você vê que é tão importante, o arrependimento é tão importante, que a última, e não sei se vocês sabem, entre Malaquias e Mateus, há 450 anos aproximadamente de silêncio, chamada Idade do Obscurantismo, Idade Média. Você vê, é como se um profeta tivesse começado a frase e indicando já o próximo ação profética, terminando o que eu estou fazendo. Num lapso de tempo de 450 anos. Tá? Então nós iniciamos aqui, eu sei que isso não é novidade para vocês, eu já ouvi isso, já li isso várias vezes, mas tendo um entendimento que a maioria dos nossos problemas está em quê? Está na falta de alinhamento com a palavra de Deus. Aí quando a gente vai entendendo que a palavra de Deus, ele é um livro, não é um livro de mandamento, porque os mandamentos do Senhor não são ruins. O livro é como se fosse, vamos imaginar, né, aquela tomadinha aqui, aquela tomadinha de 220 volts, já nós temos filhos pequenos, e os nossos filhos querem meter o dedo na tomada. Você fala para ele, não meta o dedo na tomada. Aí o filho vai falar, mas o senhor é mandão, eu sou livre. Não meta o dedo na tomada. Eu acho que você está errado, eu acho que você deve seguir o mesmo caminho. Você fala, não meta o dedo na tomada. Ah, pai, quer saber de uma coisa? Assim diz a palavra do Senhor. Oi? Fiz quando criança, criei um prego na tomada, cara. Ainda vi um prego ainda. Para aumentar a área de contato. Então tá aí. As palavras são fiéis e verdadeiras.
Então, o que acontece? O mandamento ele é um mandamento bom. O problema é que nós não entendemos o que está por trás. Você vai explicar para uma criança de corrente elétrica, de movimento? Não. Você só vai pôr uma lei. Entende? Por exemplo, quantas leis tem na Bíblia? Quem sabe dizer? Quem chutou o número aí? Só Levítico é um livro inteiro, só de leis. Quanto? 5. Alguém arrisca mais aí? Lei? Quantas leis tem na Bíblia? Acho mais, 100. mais de 700 leis. 613. Quase 700. 613 mandamentos. A gente se embaraça nos 10, né? Os 10 mandamentos de Moisés, né? Não. Porque só para você ter uma ideia, olha que interessante. Tem uma lei assim, ó, na jornada do povo, diz que para fazer a escavação, para fazer o vaso sanitário, para fazer a privada, teria que estar, da congregação, o banheiro teria que estar a 1.200, em termos de metros, tá? Lá é outra medida, a cerca de 1.200 metros de onde você habitava. Então o banheiro tinha que estar a 1.200 metros, a área de descarga, né, de número 1, número 2, tinha que estar a 1.200 metros. Por quê? Tá? Por quê? Porque pela causa da contaminação. Agora, imagina isso há 300.000 anos atrás, como é que você vai falar de germes, de esses elementos? Então Deus colocou uma lei, tão fácil. Deus fala, não comerá carne de porco. O que isso significa? Tá? Porque vai explicar o que é carne de porco, os germes, não comerás carne de porco. Pronto. Tá? É igual o tal do dedo na tomada. Entendeu? Então você vai explicar para a criança aquele sistema de energético, aquilo põe como lei. Quando você amadurece, você vai entender o porquê. Então a lei te protege até que venha o tempo de entendimento. Tá? Que é isso que nós temos que agora que é chegado o tempo sobre nós, o tempo de entender os mandamentos. O que quer dizer os mandamentos? Os mandamentos são bons, não são ruins. Os mandamentos não são pesados. Os mandamentos ele vai nos cercar, ele vai nos proteger. Tanto é que no judaísmo fala assim das leis de cerca, que é as leis que nos protegem. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Lidando com as maldições, deixa eu voltar um pouquinho. Você lembra que isso começou com Davi fala, Senhor, me liberta-me do meu pecado, da minha transgressão e da minha iniquidade. Tá? Anteontem aconteceu uma coisa comigo que acho que posso usar isso aqui para poder dar uma elucidada na coisa. Estava usando o carro e tem uma rua ali que ele faz fisioterapia e tem uma rua que a gente sai ali do hospital ali, ele faz a fisio e está indo para casa. E aquela rua sempre foi mão dupla, né? Eu fui entrar naquela rua ali, quando eu entro naquela rua, eu olhei assim, eu vi que tinha carro dos dois lados, na mesma posição. Sabe, você está entrando, né? Mas depois tem que fazer algo estranho. Aí a Rosana fala, olha, colocaram a placa contramão. Né? Como o carro estava para cá. Eu fabriquei, já dei a ré e voltei. E aquilo automaticamente já veio na minha mente. Tá? O que é? O que é pecado? Fala, pecado é amatia, que é errar o alvo. O que é o pecado? O pecado é um erro que você comete no processo do acerto. Você está na sua vida, você está querendo acertar. Só que nesse processo você comete um erro. É um pecado, uma amatia. Ou seja, eu entrei com o carro, o meu intuito é ir para casa com a minha família. Mas mudar o sistema da rua, não me avisaram, só colocaram uma placa. Quando eu vi que eu estava errado, eu breco o carro e volto. Tá? Isso é pecado. Ok? O que é? No processo de eu acertar, eu errei. Mas o quê? Eu volto. Volto. Agora, vamos supor que ao invés disso, se eu falei, vamos fazer uma coisa, 50 metros, depois eu já entro à direita outra vez. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar. O que é isso? Aí eu já sairia do pecado.
já entraria em transgressão. Entendeu? Porque quando eu sei que aquele negócio é ruim, vai dar ruim para mim, mas eu continuo. Aí eu me torno um transgressor da lei. Estou transgredindo, eu sabia. Tá. Ok? Agora vamos imaginar uma outra situação. Tá? Eu passo com o carro, vejo o carro, ficou contramão, eu não entro naquela rua. Eu vou entrar. Dou ré. E o carro na contramão. Ah, você fala assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu adoro uma contramão. O que é isso? Isso é uma iniquidade. Quem conhece a história do sapo e do escorpião? Atravessar o lago. Estava pegando fogo, esse lado da selva, do outro lado estava legal. Tinha um rio. O escorpião chega para o sapo, fala, sapo, vamos fazer um acordo aqui? Eu defendo você lá do outro lado lá, minha cauda. Agora, eu não sei nadar para lá. Eu posso pular nas suas costas? Você me leva até lá, e do lado, eu defendo você nas paradas. O sapo falou, poxa, bom acordo. Sobe aí, é nóis. O escorpião sobe nas costas do sapo, o sapo vai indo. No meio do rio, o escorpião vai dar uma picada nele. O sapo, meu, você vai me picar no meio do rio, nós vamos morrer nós dois aqui. Por que você fez isso, escorpião? Ele fala para é da minha natureza. Eu vou para o inferno, mas isso é a iniquidade, a raiz que está infiltrada na sua cadeia genética. É aquilo que você sabe que você vai morrer. Você está num processo de libertação. Você ia morrer lá da morte. Você ia morrer lá. Então, que morresse lá na selva, pegando fogo, churrasco do escorpião. Tá? Mas ele está no processo. De repente, ele é movido pela sua genética e vai e mata aquele lugar, aquela pessoa, ou o sapo, aquele animal, que seria o companheiro dele. Isso é tão real que se você pegar um escorpião e tacar fogo em volta dele, ele se mata. É mesmo? É verdade, ele se pica. Ele se mata. Oh, tá, interessante isso, legal. Não sabia disso não. Bom. Temos sempre muito de cultura aqui no meio das coisas aqui. Tá? O que é isso? Por que eu tenho estudado isso? Porque me dói no meu coração. Quando eu estou com vocês, eu vejo que estou fazendo um trabalho com vocês. Aí de repente eu chego na quinta-feira aqui e não vejo um de vocês. Entende? Eu sei que cadê o genoma? É alguma coisa que ataca vocês. Porque vocês sabem que lá fora vocês não têm escapatória. Vocês sabem que vocês, um dessa cadeia da genética, ou vocês são escravos da morte lá fora. Que a única, o que tem que ser entendido aqui é que aqui nós estamos tratando, agora, aqui nesse momento, a gente não está tratando com a questão do fruto da dependência química. A gente está tratando com a raiz da iniquidade. Porque vocês sabem que é pecado. Vocês sabem que é isso, é errar o alvo. Não precisa ser nenhum sábio para entender que isso destrói a vida financeira, a vida familiar, destrói o futuro de vocês. Está totalmente comprometido. Estão comigo nisso? Amém. Estão entendendo? Então, você já sabe que é pecado. E vocês já repetiram, então vocês já passaram pela transgressão. Então, o que a gente precisa trabalhar é a iniquidade. Então, quando a gente trabalha, a raiz, não ficar batendo no fruto. Glória a Deus, esse espaço aqui vai te ajudar você a trabalhar com fruto. Estão entendendo? Mas o que a gente precisa trabalhar realmente,
Porque alguns de vocês já passaram por várias crises. Essa que é a verdade. Vocês manjam pra caramba de crises. Tá certo ou errado? Certo. Então, você já sabe até o processo. Você já sabe qual é o processo na clínica, funciona assim, lá o esquema é esse. E dominamos, porque nós temos uma capacidade de dominarmos e não moldarmos. Porém, se nós não trabalharmos na raiz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É possível você ter uma vida em Cristo? Sim, porém sem abundância. A palavra salvação no hebraico, no grego, no original, ela é... Tem que dar aula, né? Vai com dedo. É S-O-M-A. Soma. Que é espírito, alma e corpo. A minha esperança, acho que Paulo fala isso, é que o seu espírito, alma e corpo sejam soma, sejam salvos. Porque qualquer nível de opressão rouba o teu destino. Então não pode perder. Você lembra quando Deus falava para o povo de Israel, quando entrares na terra que eu te dou por herança, passa o fio da espada. O filisteuzão, o filisteu e o filhote de filisteu. O filisteu Zeca e o filisteu Zico. Por quê? O filisteu Zico de hoje será o filisteuzão de amanhã que vai lhe pegar. O que é isso hoje da minha vida? Trata com o pecadão e com o pecadinho. Porque o pecadinho, ele cresce o danado. Que é pecado, transgressão e iniquidade. Então temos que trabalhar com isso, cortar as raízes. Havia um câmbio. E como é que a gente faz isso? Basicamente por 3 processos. Conhecendo, tira ele das trevas. Onde fica a raiz? Geralmente a raiz das árvores ficam escondidas. E onde fica isso aí? Isso fica escondido em alguma área, guardado dentro de nós. Satanás faz isso, ele tem a capacidade de fazer isso. Ele tem a capacidade de colocar em nós, por intermédio de 3, 4, 5 gerações passadas, impetrar ali uma das palavras da iniquidade. Eu preciso copiar isso. É achado um defeito na sequência. É uma sequência com um defeito. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10. É uma sequência perfeita. 2, 4, 6, 10, 12. Está perfeito a sequência? Não. Esse aqui. Aí está o problema de vocês. Aí está o meu problema. Uma falha na sequência. Assim como a medicina já trabalha a genética física, espiritualmente nós estamos trabalhando uma falha na genética espiritual. Que aí você vai ver o teu pai na contagem genética. Plim! Às vezes você não tem, às vezes tem o seu pai não tem, mas tem no avô, tem no bisavô. Aí você vai fazer um mapeamento e vai ver que tem. Aí o que você faz? Quando você descobre, aí você traz isso à tona, faz uma confissão pública disso, pede para que o sangue de Jesus te tire disso e ele te restitua isso, que é isso que é a obra de Cristo Jesus na cruz. Jesus, ele morreu para que eu tivesse vida e vida em abundância. Jesus não veio abolir a lei. Jesus cumpriu a lei dele mesmo. Antes, para que eu tivesse a libertação desses pecados, eu pegava, de acordo, você lembra que nós estudamos lá, depende do seu pecado, era o tamanho do animal? Teve aqui que ia trazer, que bicho veio que ia trazer? Tiranossauro, um pterossauro, né? Para quê? Ô, mano, o tamanho do bicho, imagina o tamanho do seu pecado, né? Grande é a sua transgressão, tá? Pelo sacrifício de animais, pelo derramamento de animais, era espargido isso. Esse animal morria pelo seu pecado. Você ficava livre por um tempo. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Ou seja, ele morre de uma vez para sempre pelos meus pecados. Mas não é para eu folgar. Agora é para eu pegar o sangue de Cristo, não somente para me salvar do inferno, mas também para me santificar.
Então eu agora não preciso mais matar o cordeiro. Essa é a diferença, não preciso mais matar, agora preciso aplicar. É a mesma coisa. Poxa, você sabia que Jesus morreu na cruz para te salvar? Sabia. Isso faz dele um salvo? Não. O que faz dele salvo? É passar pelo processo do novo nascimento. Saber que Jesus é o Salvador é uma parte da verdade. Saber que você, reconhecer que você é um pecador é a segunda parte da verdade. Você se submeter ao sangue do Cordeiro, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com a boca, com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Está lá no cartório do civil, eu acho que o meu nobre cidadão passou por isso há pouco tempo, tá? Ele vai chegar para a digníssima Sara? Bíblico, né? Sara, você pensou bem, né? O juiz de direito, né? Você pensou bem, filha? Pensou bem? E aí? Sim ou não? Se eu não fizesse assim, ó. Tem casamento? Não tem casamento. Ela está lá, né? O esperançoso está lá também. A família está lá, está tudo lá. Não é verdade? Na hora da proclamação, ela... Ou seja, né? Pode guardar o sanduíche, guarda o churrasco, porque não vai ter mais nada. Porque não houve a proclamação. Tá? Por quê? Por quê? Porque não houve a proclamação. Deixa eu ter usado esse exemplo. Tá? Peguei aqui porque eu lembrei, né? Do seu casal, graças a Deus. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, é necessário uma proclamação. É necessário um reconhecimento. O batismo nas águas é um reconhecimento público de uma ação da intimidade de Deus com você. Então, se crer, se for batizado, para batismo, você está entrando na família de Cristo. É uma declaração pública que você aceita o sacrifício, você aceitou o sacrifício de Cristo. E aí eu também, mas novo. Não entendi? E aí eu também fui batizado aqui também. E você também, graças a Deus. Tá? E a Rosana é domingo agora. Jesus mighty name, glória a Deus. Tá? Ela tá caminhando. Tem hora que tem que falar. Pode falar da palavra de Deus. Misericórdia, você parece crente, velho. Nossa, bicho tá pegando até pra poste. Entendeu? Se for falar com tal hora, vai, fala. Chega em casa, ela abre sua Bíblia aí, Té. Não, eu abro assim o meu WhatsApp e tem só pregação. Vem essa. Você já viu isso tudo? Eu já vi que é profecia. Calma lá. Glória a Deus. Era o que eu queria para a minha vida. Amém. Era o que eu tinha pedido. Né? Então, agora recebe. Né? E é o que eu venho pedindo também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, man. Glória a Deus. É isso aí. Ainda mais quando nós homens, nós somos sacerdotes, a gente abre muito o céu, as esposas vêm mesmo para Deus com muita facilidade. Porque a primeira imagem que a mulher vai fazer de Deus na terra é o marido. Então, o nosso comportamento determina a salvação das mulheres. No caso das mulheres, não, né? Porque tem mais mulheres da nossa esposa, né? E sempre que ela está conversando com alguém e ela fala, eu nunca esperava dele ir primeiro do que eu achei. E ele foi, já está lá e eu ainda não fui. Amém. Isso aí. Ela fala isso mesmo. Isso aí. Outra vez que ela está conversando com alguém, ela diz, olha, eu nunca imaginava dele ir primeiro do que eu. Amém. Coitada da minha mulher depois disso que você falou agora, viu, Té? Coitado de quem? Da minha mulher. Da sua mulher? Por quê? Conta aí. Agora você colocou suspense aí. Você já falou do escorpião, agora eu falou que falei. o homem é... Como que você disse? Que é o sacerdote que abre o céu? Sacerdote, que abre o céu pra mulher e tal. Aham. Então, coitado da minha mulher. Eu digo que não. Eu não digo daqui pra frente, mas Não. daqui pra trás, né, tadinha. Porque ela era cristã e ele tirou ela. E agora ele tá mudando o modo de viver das coisas e vai trazer ela de volta e ela que não quer agora. Amém, mas isso olha, mas isso é como, uma situação muito você normal. falou, ele é sacerdote, Aham. ele vai abrir o céu sim. Não, eu quando eu fui pregar, Eu creio. quando eu fui
ouviu o Evangelho? Então eu fui armado para a união, para vir de Jesus. Tá? Fui armado nas duas pernas com uma volta aqui. E a pessoa que levou o Evangelho para mim, ela me levou para o Evangelho. Hoje ela não está mais no Evangelho. Hoje a pessoa não está mais no Evangelho. E você tá firmão. Eu estou firmão. Feito prego na areia. Prego na areia. É igual eu e o Mané ali, ó. Aí, ó, ele me levou. Ele que me levou pro bola. Ah, você que levou pro bola? Ah. E aí? Depois eu saí fora. Pisou na bola? Aí ele pisou na bola. Não, mas não é. Eu sempre fui umbandista, né? E teve uma época que eu fui me, tipo, falei, vou conhecer outras religiões e conheci essa menina. Sim. Né? Que é a atual pessoa que tá comigo hoje. Sim. E ela era evangélica, eu quero uma igreja evangélica. Eu falei, então vamos lá no bola, lá que todo mundo usa boné, tatuado, é todo mundo igual eu, então vamos lá então, né? Aí começamos a ir lá e ela falou, tá bom, ele tá indo pra igreja, né? E tipo assim, eu vi que não era nada daquilo que todo mundo falava, que lá todo mundo fumava maconha. Cheguei lá, quebrei a cara, não era do que todo mundo falava, tá ligado? E continuei, né? Aí acabei apresentando pro Cássio também, só que eu voltei pra minha religião. Sim. E acabei levando ela comigo, entendeu? E essa semana a gente numa conversa, né? Porque a gente teve um filhinho prematuro, né? Sim. E tá no hospital lá, entubadinho. E aí o Ivan me levou pra ver, até porque ele nasceu, tinha 2 dias que eu tinha voltado pra cá, né? Sim. E aí eu falei aconteceram umas coisas, né? Eu falei pra ela, você acha que o que a gente tá vivendo realmente é o melhor pra gente e tal, né? Eu comecei a questionar, né? De verdade. Ela falou, eu não sei pra você, sabe? Mas o que eu tô vivendo hoje é o que eu quero estar vivendo. Agora se você quiser mudar, é com você mesmo. Eu falei, então tudo bem, então, porque eu vou mudar. Bem, cara, as pessoas assim, olha, a natureza do homem e da mulher é a busca. Minha mãe foi mãe de santo. Eu tenho mais de 40 cortes no corpo. Eu com 6 anos já tocava tabaco. Entendeu? Então na minha casa é interessante, porque minha mãe era mãe de santo e meu pai era judeu. Então você já imagina, né? A torre de Babel em casa. Entendeu? Então, quando falo para ele, não tem dificuldade não, velho. Entendeu? Porque é sangue na cabeça de alguidade, muita coisa. Tá? Mas quando chegou a minha vez mesmo, Jesus chega, vem pra cá. Entendeu? Sai da concorrência, vem pra cá, entendeu? Então você só se posiciona, tá? O teu posicionamento, mais do que as nossas palavras, são as nossas atitudes. As mulheres, assim como as crianças, elas prestam muito mais atenção naquilo que eu faço do que naquilo que eu falo. Tá? Então fica firmão aí na tua posição. Daí aquela resposta que você deu aquela semana, cara, de Jó, exatamente. Cara, me mostrou todo o teu potencial, velho. Deixa o inimigo te enganar. Você sabe do teu potencial. Eu sei do teu potencial. Entendeu? Então não deixa ele te enganar. E acabou. Não morre. Vamos lá. Bora lá? Você comentou alguma coisa, filho? Não. Bom, entenderam a questão de entrar na rua lá? Deu para dar uma elucidada? A gente não pode, eu não posso, por isso que fala assim, todos nós erramos. Tá? Por quê? Porque às vezes no propósito de acertar, você erra, você entrou numa rua errada, você fez um negócio que não devia ter feito, então se arrependa daquilo, vai e não pratique mais. Foi o que Jesus falou para aquela mulher pegando o teto, vai e não pegue mais. Tá? Para com isso. Tá? Então, aquele que confessa o seu pecado e deixa, prosperará. Aquele que não deixa o seu pecado e oculta o seu pecado, esse não prosperará. Certo? Beleza? Certo. Algum comentário? Alguma coisa aí? Tá tudo firmando? Eu quero saber por que vocês debandaram tudo pra cá. A sala ficou pensa pra cá agora. A câmera ficou pra lá e todo mundo pra lá. Todo mundo fica aqui assim, né? Porque os pernilongos ficou tudo pro canto, tá tudo ali na tela. Vocês se afastaram do pernilongo? Aí colocaram ele como sacrifício? Começou a sacrificando pelos outros. É isso. Coitado com o único ali, caramba, meu potinho de repelente dele. Acabou o repelente, coitado, não. Colocou o repelente nele, deixa ele ali, né? Bom, vamos lá. Repelente, eles estão bebendo de cada
canelinho. Vamos lá, abre para mim esse 1 Samuel, capítulo 20. Lidando com a maldição. Porque agora nós estamos tendo entendimento que existe a maldição. Tá? A maldição, ela capítulo 20. A maldição, você lembra que uma vez eu comentei isso? E até que nós estamos conversando, eu e o Luiz estamos conversando sobre isso. Né? A maldição, por incrível que pareça, ela é boa. Toda a repreensão, ela é boa. As leis, a maldição, ela é a consequência da quebra de um princípio. Entende? Então, né, aquela coisa, né? Eu vou soltar. O que vai acontecer? Vai cair. Isso é maldição. Como assim? Então tá. Essa é a minha caneta. Se eu soltar, ela vai cair. Mas se eu falar que ela vai cair... O que é a maldição? A maldição ela está explicando. Se você soltar, ela vai cair. A maldição significa assim: se eu pecar, eu vou morrer. O intuito da maldição é te avisar. Não solte a caneta. Eu soltei aqui, só está se querer quebrar. Né? Tem só um exemplo aqui assim. Entende? Então, a maldição ela é boa. Então, para os judeus que conheciam os mandamentos de Deus, tá? Eles sabiam, não faço isso para que não ocorra aquilo. E quando entrares na terra que eu te dou por herança, não faça igual aquele povo. Não terás, não farás para ti imagem de escultura do que é no céu, na terra, embaixo dela. Não é isso? Não está lá os mandamentos? Né? Não terá outros deuses diante de mim. Por que está falando isso? Porque toda vez que se fazia um bezerro de ouro, que se fazia alguma coisa, e começava a adorar aquilo, Satanás, que é legalista, se você está adorando uma coisa que não é Deus em espírito de verdade, ele tem o direito legal de tomar para si a sua adoração. Então, toda vez que a pessoa está batendo cabeça por uma imagem, batendo cabeça no congá, como eu já bati muita cabeça no congá, aquele monte de coisa que tem ali, eu estou dando direito legal a eles interferirem na minha vida, porque eu estou batendo cabeça. Eu estou entregando os meus pensamentos, essa é uma consagração. Quem dá um banda sabe, bate a cabeça, depois deita o corpo e abre os braços. São níveis de consagração, tá? Que vai fazendo aqui. Ok? Beleza? Bom, acharam aí 1 Samuel 20? Sim. Tá? Então, quem pode ler para mim do versículo 27 a 29? Quem pode ler algo para mim aí? 27 a 29, nessa aqui. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Até 29, por favor. Ele me disse: deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonathan continuou. Tá bom. Aí o central é isso. Saul pergunta para Jonathan: onde é que está Davi? Aí Jonathan responde: Davi foi se reunir a família porque havia a festa da confissão dos seus pecados. Por quê? Muitos judeus, anualmente, eles desciam, toda a congregação, toda a família, eles tiravam um tempo para, na presença do sacerdote, confessar os seus pecados e os pecados geracionais. Então eles já sabiam disso. Eles sabiam que de tempos em tempos eles tinham que comparecer, tá? E fazer o dia, que é o Yom Kippur, o dia da purificação. Eles confessavam os seus pecados. Quando fazia a confissão de pecados, automaticamente os pecados eram tirados. Porque pecado confessado é pecado... Repete? Perdoado.
pecado confessado é pecado perdoado. Tá? Quem confessa o seu pecado, porque se a gente expõe, porque o legalismo do pecado é as trevas. Por isso que quando a gente quer pecar, a gente chama toca, vamos pecar! Ou sai na calada da noite. Por quê? Porque o pecado precisa do ambiente. O ambiente do pecado é trevas. O que é trevas? Escurinho? Não, trevas é que ninguém sabe. Você pode ver, sempre das coisas, as transgressões, a gente vai sempre querer cobrir. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Então, aqui, qual é o entendimento que a gente tem aqui? O entendimento que a gente tem aqui é que eles entendiam que havia uma necessidade de confissão de pecado. Ok? Eu ainda não posso afirmar categoricamente. Vocês que vão me ajudar. Tá? Eu estou começando a estudar uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Até hoje eu estava falando com o meu filho espiritual, o pastor Wilson de São Paulo. Estava conversando com ele sobre esse assunto, porque eu gosto muito de me expor. Quando a gente expõe as coisas, mais fácil de você na multidão de conselheiros a sabedoria. Tá? Eu não estou aqui de cima para baixo, não. Estou aqui de baixo para cima de vocês. Tá? O entendimento que eu estou começando a vir na minha cabeça é que o que era a Páscoa? Alguém já estudou sobre isso? Você já estudou? Era a festividade que comemorava a libertação do povo hebreu do Egito. Isso. Fala, Lisa. Não, eu ia falar que era a festa de asmos, né? Que era a festa do pão. Festa dos pães árabes. O asmo que era a festa dele. Mas antes de ser uma festa, foi uma atitude. Concorda? Deus deu uma ordem, Deus deu uma instrução. Vai, pega do cordeiro, assa, pega do sangue do cordeiro, espalha nos umbrais da porta, tá? Que peça, em hebraico, peça é passagem, é escape. Tanto é que se tem que comer o peça vestido, o cajado, tal, né? Não, de cueca, né? Tá. Pegando umas pernas de carne, não. Indicava uma mudança. Change, mudança de destino. Tá? E havia uma confissão, que ali estava sendo declarados os pecados das 10 pragas egípcias. Ele estava trabalhando com 10 principados egípcios ali, 10 demônios, tá? E trabalhando com a questão da libertação do povo hebreu. Tá? Eu acho que tem uma conexão da ceia, que foi tomada da Páscoa, com a confissão de pecados para a remissão de pecados. Eu estou engatinhando, eu estou aqui com vocês aqui. Glória a Deus. Tá? Por quê? Quando a gente pega hoje na Bíblia, no Novo Testamento, quando fala da ceia, o que fala lá? Examine cada um. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Apesar que a gente tem tendência a mais examinar o outro, né? Do que, né? Esse aí está tomando ceia. Só vem na ceia. Só vem na ceia. E falar nisso é interessante. Eu venho todo dia, mas sou pior que ele. Vou todo culto, sou pior. Então na Bíblia fala, examine-se a si mesmo. Para que examinar a si mesmo? É para que, você lembra que fala lá no Velho Testamento, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Então quando eu examinava a mim mesmo, eu falei, Senhor, vê se há em mim pecado, transgressão ou iniquidade. Para que eu fizesse confissão dele, para que quando tomasse, hoje é o cálice do vinho, e o pedacinho de pão, seria o quê? O sangue e a carne do cordeiro. O sangue me fazendo o quê? Quando eu confessava os meus pecados, minhas transgressões e as minhas iniquidades eram cobertas. Porque o que acontece? Se eu confesso os meus pecados, mas o meu avô ou o meu pai ainda continuam praticando, aquilo pode ser que ainda venha sobre mim. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, para que não venha todo tempo em tempo, eu vou fazendo confissão de pecado. Não mais confissão de pecado para minha salvação, porque a salvação é minha. Mas o quê? Para que o inimigo não entre. Você pode ver, na caminhada do povo hebreu,
Enquanto estava todo mundo alinhado, eles prevaleciam sobre todos. Mas bastava de um de dentro cometer uma transgressão, o povo começava a perder a batalha. Você lembra de Jericó? Todo mundo ganhou. Quando foi tomar outra lá, só que Cão tomou, pegou das vestes. E o que aconteceu na próxima batalha? Perderam. Eles não estão entendendo. Pô, nós éramos 100, não vou falar de uma maneira mais fácil assim, nós éramos 100 contra 1000. E nós ganhamos. Agora, nós somos 100 para lutar contra 10 e nós tomamos um pau. Algo estava estranho. Então já começaram a buscar e falaram, um de vocês tem pecado no meio da congregação. Começaram a tirar em sorte lá nas tribos, até que acharam a tribo dele, que foi lá e trabalharam e viram que ele tinha pecado. Ele tinha tomado o que era santo para ele. Por quê? Porque Deus não vê Israel como uma nação. Deus vê Israel como uma família. Um só. É isso. Então tem que falar a família de Deus. Então, pelo pecado de Adão, todos nós somos desarraigados. E pela salvação, pelo sacrifício de Jesus, todos nós somos salvos mediante a fé no sacrifício. Então você vê como tudo tem a ver, é uma questão, não se trata mais de uma questão única, mas eu sou responsável, o meu pecado vai pesar sobre o filho do meu filho. Então a minha decisão de santidade também significa que eu vou libertar os meus filhos de peso de transgressão. Existem muitos casos, muitos testemunhos de pessoas que começaram, e não só para baixo, para cima também. Porque quando eu me torno um sacerdote e tenho entendimento, começo a fazer confissão de pecados, não seria incomum, não é incomum, se tios meus começam a se converter. Pessoas começam a se converter na minha família, pela minha oração, confessando e pedindo perdão a Deus pelos pecados. Que Deus nos fez reis, profetas e sacerdotes. O que antes no Velho Testamento havia o rei, havia o profeta e havia o sacerdote, com a cruz de Cristo, ele embutiu em nós pelo seu Espírito, fazendo de nós a sua morada, ele colocou em nós os 3 ofícios em nós mesmos. Hoje nós somos proclamadores, adoradores e intercessores. Nós temos os três ofícios em nós. Olha que interessante isso. Hoje nós podemos trabalhar dessa maneira. E é dessa maneira que nós queremos trabalhar. Ok? Vamos lá, gente. Como eu já desconfiava, bom, são 3:10. O que eu tinha que falar aqui eram 13 sintomas, tá? Sintomas são 13 indicações, são coisas, quando você vai fazer um mapeamento espiritual da sua vida, são 13 coisas que vale a pena você observar na tua família, você, no teu pai, no pai do seu pai, e ver se existem coisas assim, tá? São sintomas, tá? Quando você vai fazer uma consulta médica, começa a fazer a consulta, o médico vai te fazer uma série de perguntas e vai notando. Então também ele fala uma consulta, a palavra consulta, tá? Você está fazendo uma consulta. Então, baseado nos sintomas, ele vai fazer um diagnóstico daquilo e vai te clinicar ali, vai te medicar, tá? Então vamos lá, falando rapidamente aqui, 13 sintomas comuns. Agora eu vou fazer uma leitura aqui, agora é mais leitura, mas pode em qualquer momento você, opa, bingo, entendeu? Repete isso aí, tá? Beleza? Mas por favor, não tenha vergonha. Eu dou permissão para vocês agora nesses próximos 15 minutos para que vocês sejam crentes sem vergonha. Tá? Você tem toda a permissão do pastor técnico. Por favor, sejam crentes sem vergonha. Right? Ok, vamos lá. 13 sintomas comuns de maldição. Primeiro sintoma: legado e herança de feitiçaria. Geração pós geração, tem alguém da família
que sustenta o cajado de feitiçaria, encantamento, bruxaria, satanismo, sociedades secretas. Às vezes a gente fala assim, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tá, mas maçonaria, Rosa Cruz, são sociedades secretas. São coisas que você não tem aquele misticismo, mas já cheio de votos e sacrifícios lá dentro, para quem não conhece. Tá? Então, vamos lá. Passando o bastão. Crianças na família com dons sobrenaturais. Exemplo, de adivinhações, Por exemplo, eu com 6, 7 anos, várias vezes eu falava para o pai, joga no número tal. Meu pai ia lá, achava, jogava no bicho e ganhava. Hã? Também? Então é isso aí. Eu tinha dons e premonição. Quem sonha com as coisas que vai acontecer e acontece? Às vezes um pouquinho distorcido, mas acontece. Sim. Mas até depois de adulto? Sim. Então, sim. Tá? As pessoas têm que entender uma coisa. Eu vou pegar uma base aqui. Todo pai de santo é um profeta que Satanás permitiu. Porque os dons e a vocação, você nasce com ela. Entendeu? Você nasce com os dons. Satanás vai fazer o quê? Vai fazer com que você santifique os dons para jogar para ele. É que nem um jogador de futebol. O cara joga aqui no Corinthians, aí ele vê o contrato, aí o Paris Saint-Germain chama ele vai e troca a camisa. O dom é dele. O dom de bater a bola é dele. Estão entendendo? Agora, é ele que vê para quem que ele vai jogar. Tá? Eu quando vejo um pai de santo hoje eu entendo que ali é um profeta desviado. Que os dons que opera o pai de santo são os dons do profeta. É um profeta desviado. Muitos profetas, você vai ver a história deles, eles tiveram. Por quê? Porque o inimigo já vai atrás do dom. Quando você vai para uma banda, eles já enxergam em você o dom, já fala, você precisa desenvolver. Você precisa fazer a gira. O que é isso? Justamente para fazer a consagração. Você vai consagrar o teu dom aos demônios. Ou consagrar o teu Deus ao Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Sim. Beleza? Número 1. Número 2. Enfermidades repetidas de caráter hereditário. Até médicos não conseguem tratar. Insônia, sonolência, epilepsia, dor de cabeça crônica, pontadas no corpo. Aí você vai ver, não é um caso esporádico. Tá? Às vezes, poxa, tem 2, 3 tios que tem isso na minha família. Poxa, o meu avô, o irmão do meu avô também tem isso. Aí você vai ver, isso vale a pena. Todo libertador, ele é um ouvinte. A cura, o espelhinho, o demônio, é posição de mão, sai na hora. A libertação tem muito com o lidar, muito com o mapeamento espiritual. Então, é um trabalho ali de acompanhamento. Tá? A gente vai ouvindo o discurso da pessoa, e vai anotando. Junto, lógico, com a unção do Espírito Santo. Muitas vezes eu estava acompanhando as pessoas, ouvindo as pessoas falar, de repente assim, é interessante, eu estou falando que do lado dela abre uma tela no computador assim, e começa a aparecer a vida da pessoa. Eu falo, escuta, estou vendo uma casa assim, tem um móvel assim, nossa, é a casa do meu avô, tal, muitas vezes não acontece isso. Deus me deu o dom de fazer isso para ajudar. Eu consegui descobrir o pecado de uma pessoa que ela cometeu há 45 anos atrás. Que ela cometeu, não? Que ela cometeu. Que ela cometeu. Na ignorância dela. Tá? Isso aqui está te prendendo. Assim. Tá? Então você vê, são os dons que estão funcionando. Ok? Número 2. Há uma interferência na estrutura genética da pessoa. A gente está cada vez mais entendendo isso, que o inimigo ele está conseguindo entrar na estrutura genética devido ao nível de pacto de perversão que está sendo produzido. E as doenças hereditárias também, né? Tipo doenças hereditárias, 99%. Vou falar 99%. Tem a ver justamente com brechas, trincas nos comportamentos
que você vai ver ali. Às vezes o pai é alcoólatra, o filho se torna alcoólatra e ninguém explica. Você não estava aqui semana passada. Eu dei um testemunho sobre isso. Uma mãe que era prostituta, tá, você lembra disso? Amém. Tá? Ela tem um filho, o filho virou como é que era o santuário do filho? O filho virou pastor. O filho virou pastor, mas ele ficou fanático, ele ficou ligado em pornografia. E o filho dele. Tá? Aí o filho dele, vendo a pornografia dele, se tornou um pedófilo. Que vê a pornografia, você vai vendo que vai abrindo brecha. E a avó que era prostituta que levou o pai, ele viu o pai e assim vai indo. Então, ou seja, e esse cara estava firmão na igreja. Firmão na igreja, mas ele não conseguia se livrar dessa questão da pedofilia. O cara firmão, uma vida. Tudo que se podia ver. Mas ele não conseguia entender. Você lembra que eu falei do escorpião e do sapo? Era uma coisa que ele sabe que é pecado. Mas ele não conseguia se livrar disso. Aí quando vai fazendo um mapeamento, vai ver que essa pedofilia dele tinha a ver com a prostituição da avó. Aí quando foi sendo lavado isso no sangue de Jesus, pedindo perdão por esses pecados, instantaneamente, pá! Tem um caso... Tem um caso de um juiz que foi achado um câncer no cérebro dele. Né? Ele já está ficando mal. Ele, cristão, ele fez vários tratamentos e nada. Ele já estava sendo levado para a UTI, ele estava já em metástase, ele estava desesperado. E aí ele fala com essa pastora Tânia, dá esse testemunho. Ele está lá e ele estava nos Estados Unidos, e ele manda um WhatsApp para ela falando assim, né? E eles conseguem descobrir lá que tinha uma questão na família, tá? Aí quando acha o lugar, porque Satanás, sempre que eu falei, essa falha na contagem, 2, 4, 6, 10, quando você acha essa falha aqui, porque você pode colocar Jesus aqui. Ele vai entrar aqui. Tá? Quando achar essa falha, tanto é que ela dá o relato que ela manda para ele repetir a oração, e ele demora um tempo, ele manda uma mensagem. Pastora, eu não estou conseguindo mais falar. O bicho estava avançando assim de uma maneira. Eu falei, não tem problema. Mesmo que você não consiga falar, mas ouça a oração e faz um sinal na madeira, faz um sinal que você está concordando com a oração. E foi fazendo. Tá? E ela foi fazendo a oração, tal, e aí ela não conseguiu mais falar com ele. Parou. Tá? Aí ela entrou no avião, acho que ela estava, não sei se ela estava embarcando nos Estados Unidos do Brasil, ou nos Estados Unidos, ou ela estava indo para fazer uma conferência, e ela colocou no avião, entrou no avião e fez. Quando ela chega no lugar que ela vai dar a conferência, que ela entra no carro do pastor, ela tira do modo avião, tem a mensagem dele. Né? Ele dando glória a Deus, ele falando, ó, os médicos estão desesperados aqui, para não ter entendido o que aconteceu. Por quê? O que você está fazendo? Eu já estou de pé. Os médicos não estão querendo que eu saia do hospital, que querem me estudar. Porque o médico, de repente, um cara com câncer no cérebro, está terminando com metástase, foi curado imediatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Pá! Foi trabalhando. Você lembra da mulher Ciro Fenícia, que tinha a sua filha endemoniada? A mulher Ciro Fenícia foi lá, Senhor, a minha filha está endemoniada. Como é que ele medicou a filha? Quem lembra? A mãe. Através da mãe. Começou a impetrar humilhação na mãe. Por causa que ela era uma mulher Ciro-fenícia. O que é uma mulher Ciro-fenícia? Uma mulher grega. E os gregos traziam a maldição de orgulho. Então, qual é o remédio para o orgulho? Humilhação. Então, se você passou, ou tem passado humilhação na sua vida, e você está falando, sai Satanás, sai Satanás. Então, na verdade, não é Satanás, é o Deus que está atrás. Por quê? Ele está querendo ministrar humilhação na sua vida. Humilhar-vos perante a potente mão de Deus. É ou não é? Então, tem muitas situações de humilhação na sua vida porque você está debaixo da maldição. Que é Deus que está pondo a maldição. Não põe o dedo na tomada, filho de Deus. Não põe o dedo na tomada. E você está com o dedo
orgulhoso e Deus, e nada acontecendo na tua vida e vindo uma consequência de pecado. Para quê? Para que você se arrependa disso e mude. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Você vê que tem algo mais. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, antes eu estava escravo do pecado, estava amarrado, escravo. Ele vinha fazer o que ele queria da minha vida. Jesus me libertou da escravidão do pecado. Para agora eu pegar o sangue dele e começar a redimir a minha vida e a vida da minha família. É agora que começa. A salvação não é um fim em si mesmo, mas é o começo. Você está livre para libertar. Yaset Sharat, curados para servir. Agora tem que começar o processo de limpar. Tem um ministério, eu achei ele no YouTube, graças a vocês. E vocês que estão me dando empolgação, vocês que estão me dando entusiasmo para eu seguir. O pastor Greg Hill, do Veredas Antigas. Tá? Eu vi esse ministério há muitos anos atrás. E ele falava muito dessa questão geracional, pai, filho, honra pai e filho. Tá, eu já abri um arquivo lá do Greg Hill lá também, para eu arquivar as ministrações dele. Tem umas coisas que são meio exageradas, mas a palavra de Deus diz, ouvir de tudo eu retiro que é bom. Né? Então, até o pastor Cote, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim que, certa feita, Deus falou para ele andar junto com um pastor lá, né? Aí o Cote falou para Deus, Deus, eu não concordo com essa coisa que esse cara fala. Deus, Deus, qual que é? Deus, por favor, não quero falar as coisas que eu não concordo. Uma hora Deus falou para ele, Cote, eu também não concordo com muita coisa que você falou hoje com você, não. Às vezes a gente fala, mas o cara é bobão, aí Deus fala, você é muito legal, né? Entendeu? É o amor, né, Tex? Como é que é? É o amor isso aí. É o amor. Esterilidade. Terceiro sintoma. Esterilidade. Tendências ao aborto. Problemas menstruais crônicos. Tudo que toca morre. Animais de estimação. É que ele tem um histórico. Muitas vezes a pessoa tem chácara, muitas mortes ali. Mortes sobrenaturais. Mortes, né? Peixe morre afogado. Sabe aquelas coisas? Então, são mortes estranhas. Tá? Tudo que toca morre. Onde começa a trabalhar, falha. O cara começa a trabalhar, como é que é? O cara chove sopa, o cara tá de garfo. Entende? Então fica tudo o contrário na vida dele. Tá? Terceiro ponto. Quarto ponto. Desintegração familiar. Muitos casos na família, de adultério, divórcio, inimizades na família. Inversão de papéis, isso aqui é muito interessante. Nós vivemos num país em que isso aqui infelizmente, é muito praticado. A inversão de papéis. Tá? Por causa da orfandade, vou parar aqui se vocês me ajudam, no item 4, tá? Por causa da orfandade, muitas vezes nós somos lançados na nossa vida sem a base familiar do pai. Um pai, uma referência. Então nós tornamos homens sem referência de paternidade. Aí nós vamos pegar e nós entramos para o casamento. Só que quando nós entramos para o casamento, nós entramos com uma base não correta. Então muitas vezes nós tomamos um papel. Quem já ouviu falar de Acabe e Jezabel na Bíblia? Quem já leu? Eu já. Olha aí. Já viu? O que é ali? Se não uma inversão de papéis? Como é que é a história? O Acabe queria comprar um terreno, né? Mas Nabote, as vinhas de Nabote, tem uma pegação muito boa sobre as vinhas de Nabote. Nabote, que era dono de uma vinha, que era parede meia com ele, né? Meia cerca com ele, não queria vender as terras para ele. O que ele faz? Ele vai para casa chorando. Aí a mulher dele fala, que foi,
Fabinho, o que fizeram com você, bebê? O que fizeram? Aí eu falei assim, eu fui falar com o Nabote e não quis vender a terra dele pra mim. Aí a mulher dele fala, peraí que eu vou dar um jeitinho pra você, esse negócio aqui. Ela vai lá, pega uns caras, faz um testemunho mentiroso, como se tivesse cometido uma transgressão, tá? Coloca ele numa cilada, numa mentira, tá? E como ele se torna um transgressor mentirosamente, vão e matam-lhe. Ele fica a terra sem dono. Ele vai lá e mata-lhe. Matou talvez. Né? Tudo isso começou com o quê? A manipulação de Acabe. É o marido que toma o papel de filho, não assume o papel de sacerdote da casa. Até o pastor Cláudio Duarte tem uma pregação muito legal. O título da mensagem: Mulher abacaxi. Porque o homem é banana. Homem é banana. Homem banana, mulher abacaxi. Se estão falando que a tua mulher é um abacaxi, abre mesmo cuidado que você é o banana. Tá? Então arrependemos, né? Então por quê? Então o que acontece? Nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Agora isso é sintoma também em nossas vidas. Quando no Brasil, justamente por essa questão da orfandade. A orfandade que é falta da referência paterna. Então quando isso é restaurado, ele de novo ele é colocado na posição de marido, cabeça de família. Ele não joga mais para a mãe, ele assume a posição. Fala, gente. E até também em função da questão social que a gente vive, que negócio de a mulher sair para trabalhar para ajudar o marido, né? Certo. Começa a pôr um dinheirinho em casa, já quer, dependendo se não for um lar cristão, já quer soltar a voz também, querer mandar, né? Sim. Hoje os dois trabalham, né? Sim, sim. Marido. Aí todo o bônus verá um ônus também. Toda a parte boa tem uma parte ruim. Tá? Então, essa questão da mulher ter essa liberdade da mulher, tá? que ela conquistou, tá? Tem um lado muito bom, tá? Ampliou o conhecimento. A mulher tem uma visão muito melhor que a nossa, da divisão do cérebro, né? As mulheres são multifuncionais, nós não somos multifuncionais. De fábrica. Nós fazemos uma coisa cada vez. A mulher faz 10 coisas cada vez. Então, mulheres são excelentes administradoras. Né? Nós somos conquistadoras, elas são administradoras. Então, agora, nas falhas, aí vai entrar outras questões, outras bagunças. Mas, em tese, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrependermos disso. Tá? Nós que somos maridos, nós que somos responsáveis pela questão de assumir o sacerdócio, tá? Assumir a culpa, tá? Da nossa casa e fazer cobertura espiritual sobre a nossa casa. Tá bom? Vamos lá? Número 5. Insuficiência econômica crônica. A pessoa ganha até bem, mas nunca tem dinheiro. A pessoa ganha bem, mas ela não sabe, o dinheiro some. Ela não consegue entender. Tá? Então isso também é um sinal. Tá? Dívidas constantes. Aí quando você vai ver, tem antepassados na vida dela que eram pessoas até ricas. E de repente ficaram pobres. E ela tem dinheiro, trabalha, tá? não tem nada, mas o dinheiro não sobra. Aí você vai ver, tem casos assim de pessoas que ganham ricas, a família e tudo. Você sabe que o meu avô era assim, tinha 1000 fazendas, 1000 coisas de tudo. Aí engraçado, o irmão dele também, tinha muitas terras lá no Ceará, tal. Você vê que perdeu tudo. Vale a pena investigar. Tá bom? Número 6. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgias constantes. Tá? Situações crônicas de perdas repentinas, acidentes, cirurgias constantes. Tá? Você compra o carro, o carro bate, sabe? Você estava com um dinheirinho, veio uma coisa, você tem que gastar dinheiro para fazer a cirurgia. Você tem que fazer uma coisa, tem que gastar dinheiro. Você vê que a tua vida, você não consegue levar a tua vida financeira, a tua vida num progresso. Tem sempre que desviar para lá, para cá, para lá e para cá. Migrador, ceifador. Aí são devorador, os gafanhotos, né? Também está dentro desse contexto. Mas aqui agora, está dentro do contexto de traçar o diagnóstico.
Né? Então são os 13 sintomas. Então nós estamos... Não se esqueçam que hoje vocês estão ouvindo isso, tá? Eu estou trazendo à tona isso. Tá? Alguns de vocês passaram pela cura de libertação há pouco tempo, teve bola aqui, tá? Mas a gente está levando isso para vocês, para que vocês tenham isso em mente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Que vocês possam, amanhã depois também, fazer eu ainda, você pode ver, eu estou fazendo uma explanação, mas eu não levanto em oração e intercessão com vocês, porque eu não estou debaixo dessa autoridade para fazer. Tá? Então, por isso eu estou apenas demonstrando. Tá? Eu estou apenas aqui demonstrando as coisas. Mas chegará o tempo, em Deus, que a gente vai poder fazer isso, e no final, a gente terá aí alguns minutos, e fazer uma oração coletiva de arrependimento e fazer com que isso funcione. Só saber o problema não adianta, a gente tem que resolver. Tá? Mas não é nada que vocês não possam falar pessoalmente com Deus, trabalhar isso com Deus. Eu não posso fazer. Tá? Eu por enquanto não posso fazer. Estou me alinhando, tá? Para que isso possa ser feito. Tá? Fala, Algena. Eu identifiquei essa questão da... Fala mais alto lá, tá? Eu identifiquei, né, essa questão desse mapeamento. Ele veio, por exemplo, no caso do meu pai teve algumas posses e tal. Eu tenho um tio que mora em São Paulo, na capital, que foi funcionário do meu pai, né? O primeiro registro em carteira dele foi meu pai que registrou ele. E aí, no decorrer da vida, a situação virou. Esse meu tio ficou rico, o meu pai perdeu praticamente tudo, né, meu? E eu lembro que várias vezes eu vi meu pai pedindo dinheiro emprestado pro meu tio Gerson. O Gerson e tal, e mudou o quadro. Meu pai um dia falou, o primeiro registro em carteira dele, ele pegou num táxi que era do meu pai. Sim. E aí depois a situação virou de uma tal maneira. Sim. E até uma colocação aqui que... Pois não. O meu pai, a minha mãe conta isso, na realidade nem foi a minha mãe que contou, foi a irmã da minha mãe, uma tia minha, que o meu pai prendeu um cara, um traficante, o cara era cigano, de Ribeirão Preto. Sim. E ele falou pro meu pai, você vai, vou fazer um negócio, um mal lá, e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. E aconteceu coisas terríveis mesmo na vida do meu pai, que eu acho que a pior coisa é perder um filho, né? Sem dúvida. Então... Totalmente contra a natureza, né? É a natureza que o pai vai perder. Então, é isso mesmo. Tá? Histórico de suicídio na família. Tá? Tem histórico de suicídio na família. Coisa que vale a pena você colocar aí no seu mapeamento. Histórico de homicídios e crimes na família. Sentimentos de perseguição, ódio descontrolado, tendências ao crime. Você vai ver que às vezes numa família tem 2, 3 pessoas que são envolvidas na área de crimes. Tá? Então, isso está indicando alguma coisa, ok? Insanidade, colapso mental, crônicos ou cíclicos, tá? Às vezes na família tem várias pessoas com problemas mentais na família. Fala, doutor. Já comentei bastante isso daqui com os irmãos. É um caso clássico isso daí na parte da família da minha mãe. A geração inteira. Todos os irmãos tiveram problemas mentais. E alguns deles não só um problema, 2 ou 3 acumulados. Sim. Minha mãe, por exemplo, chegou a ser internada em sanatório 3 vezes. Ela acumulava bipolaridade aguda, depressão e esquizofrenia. Todos. E veio... A história que se conta na família é que a minha tia mais velha, quer dizer, a segunda mais velha, ela teve ela era casada, teve um caso com outro homem casado, aí esse relacionamento foi descoberto pela esposa do homem que foi traída, e ela jogou uma maldição. A minha tia, que ocasionou essa situação, ela não chegou a ter problema mental. Mas ela é uma alcoólatra, você vê o modo de agir, de vestir dela, você identifica uma pombagira na hora. Mas o restante da família, todo mundo teve esses problemas mentais. Inclusive, até falando de mim, graças a Deus, por enquanto não tive nenhum tipo de transtorno, mas eu me identifiquei com muito desses
quase todos desses diagnósticos aí desses. Vontade de bombageira você não tem. Não, mas tem um porém. Então você fala essa com bombagira tem porém. Tem um porém com bombagira. Essa minha tia, quando ela bebe, de vez em quando ela chega em mim e fala, você é meu. E eu já me relacionei, tive, vamos dizer, um namoro com 2 prostitutas. Sim. É que você vê, né? A gente atira no que viu, acerta no que não viu. Ô, Diogo, aquele olhar assim, ó. Então o que acontece? Por quê? Elas querem. Qual é o interesse do inimigo conosco? É pacto. Tá? É por isso que fala, né? Você não se relacionar com quem não é crente, sabe? Você. Até essa noite mesmo eu tive sonhos desse respeito, né? Tinha uma picape, tinha um cheio de porco atrás da picape, né? Depois, numa outra sequência do sonho, estava numa empresa, no sonho eu estava precisando de emprego, e o cara estava me fazendo um monte de promessa, depois eu fui descobrir que no sonho, né? O cara estava mais falida que eu que estava precisando de emprego, né? Então, eu acordei, eu não estou resolvendo esse negócio, estranho, né? Aí fala realmente de não haver que não haja nenhuma sociedade que me interesse, tá? Nenhum tipo de aliança, justamente por causa dessas coisas, por causa de pactos. Então o inimigo quer sempre estar pactuando conosco, tá? E o pacto de casamento, do sexo, é um pacto fortíssimo, tá? 10. Problemas com desvio sexual. Homossexualidade, desejo desordenado. Esse desejo desordenado, sabe, não existe uma regra, tá? Mas, então, como é que é a regra? Eu controlo esse desejo ou esse desejo me controla? Tá? Que nem aquele personagem lá da escolinha do seu Raimundo, você só pensa naquilo, né? Na verdade, aquilo que eu penso naquilo é a velhinha lá, que tudo que falam ela leva pro mau caminho. Né? Na verdade, ela que é pervertida, né? Então, neurose sexual, muita ou pouco, as duas coisas são problemáticas, sabe? Isso é o motivo para muitas separações, muitos adultérios, tá? Espera aí que tem um probleminha técnico aqui. Muita opção. Segura aí. Tá? Muitos. Não, pega essa cadeira aqui. Espera aí. Ela vai dizer que regra. Tivemos fora do ar por alguns minutos, mas retornamos agora. Tá? Não são poucos os testemunhos que eu ouvi. Que, por exemplo, a esposa, ela tinha problemas de frigidez. O que é frigidez? Pouco nem apetite sexual. Tá? Ela amava o marido, ela queria ter a vida com o marido. Teve casos até dela falar para o marido, não vai embora. Sabe? Não tem. Aí quando você foi fazendo um tratamento com ela, a pessoa fazendo um aconselhamento, foi fazendo, né, um mapeamento, viu que tinha casos de maldição na família dela, e ela foi fazendo a quebra. Quando ela fez a quebra, que chegou naquele ponto, que é o que eu falo, aquela falha na cadeia, que fez a oração, ela sentiu uma libertação total. Tá? Aí tempo depois que foi comentar, ela falou, minha vida está ótima com o meu marido, vou ter prazer com o meu marido. Porque o sexo é uma bênção de Deus para nós. Sexo é uma coisa que faz muito bem para nós, é a coisa mais íntima, é o ponto mais íntimo de relação que você pode ter com a outra pessoa. Por isso que Satanás quer tanto perverter com homossexualidade, com bestialidade e coisas do gênero. Tá? Feitiçaria sexual. Tá? Você vê muito aqueles cafetões. Né? Vê que é os caras que você não dá nada por ele, como o cara consegue controlar 10, 20 prostitutas? Ele tem um demônio, ele tem um feitiço sexual, tá?
E ele consegue muito isso fazendo pactos com entidades, com pombageiras. Pombageiras que fazem muito isso. É interessante você falar isso. Fiquei sabendo até através dessa minha namorada, ex-namorada prostituta, que, glória a Deus, tá jogado por terra. Ela trabalhava numa casa onde tinha lá um cafetão, que era um travesti lá, vestia de mulher. E cada garota de programa nova que entrava na casa, ela dava ordem para que ela urinasse do lado de fora da casa, do lado direito onde tinha uma planta lá. Então cada garota nova que entrava tinha que urinar lá. Isso que era para chamar cliente lá e tal. E incrível que acontecia muita coisa ruim dentro da casa, mas as meninas não conseguiam sair de lá. E muitas ficam lá por anos e anos, não tem vontade de sair de dentro da casa. Nós sabemos isso quando a gente tem animal, principalmente machos, em casa. O que os animais, como é que os animais usam para determinar espaço? Urinando. Então, ou seja, ele fazia com que ela mesma demarcasse. Isso, entre aspas, não deixa de ser um ato profético. Tá? No candomblé tem muitos atos proféticos. O que é o ato profético? É fazer uma coisa que simboliza outra. Tá? Pega um animal, faz algo com um animal aqui, que é simbolizando pessoas. Que a função, Satanás não está nem aí com um sapo, Satanás não está nem aí com uma galinha preta, com os bois, não está nem aí com eles. Mas é por intermédio daquilo que ele pega e faz com que sacerdotes, homens e mulheres, façam aquilo em atos proféticos, ou seja, para que pessoas sejam prejudicadas. Tá? Aquilo é algo, se Satanás, todo mundo sabe, Satanás não sabe, não tem capacidade de criar nada. Satanás ele não cria, ele vê, imita e perverte. Deus fez o homem e a mulher. Satanás faz o quê? Faz o homossexual e a lésbica. Tá? Ele não cria, ele observa e perverte, imita e perverte. Bom? Sexolatria, pornografia, masturbação. Sonhos constantes, exibicionismo. Sabe o que é exibicionismo? O cara tem, a mulher ou homem tem a mania de ficar mostrando as suas partes sexuais. Tá? Fetichismo, fixação por uma parte do corpo ou por objetos da pessoa desejada. Tá? Transferência familiar de comportamento e vícios. Exemplo, pai morre e o filho assume o mesmo comportamento. Tá? Não só comportamento, mas doenças também. Tem uma pessoa, ela era epilética, ela viveu 70 e poucos anos na Terra e ela morreu. Acho que 14 dias depois, ela tinha 4 netos. 2 de um neto, 2 de um filho e 2 de uma filha. Os 2 filhos do filho dele, os 2 começaram a ter epilepsia. Nunca tinham nenhum sintoma antes. O avô morreu, 14 dias depois, os 2 começaram. E é interessante. Os filhos dessa mulher, essa mulher é cristã, ela não tinha epilepsia. Os filhos do irmão dela, que não era cristão, pegaram epilepsia. Coincidência ou não? Não sei. Sei que não tiveram. Tá? Número 12. Quadro familiar crônico de mortes prematuras. Mortes estranhas de caráter repetitivo. Exemplo. Várias pessoas morreram com a mesma idade na família. Deu 53 anos, morreu. Um morreu de acidente de carro, outro morreu assassinado, outro morreu de uma morte, mas todos morrem com a mesma idade. As questões das mortes também que tem, das pessoas que morrem com a mesma idade, que a gente vê na mídia famosa, cantores, né, com 23 anos, 27, 28 anos. Teddy Joplin, essa que morreu agora aí, Amy House, tudo com a mesma idade, né? Sim, porque eu não tenho prova, eu não posso falar, mas de pessoas específicas. Mas nós sabemos que muitas delas eles fazem pactos. Tá? Você lembra que o Satanás chega para Jesus e fala: se ajoelhado e me adorares, eu te dou o mundo inteiro. Se você se prostrar para mim. Então, se você me entregar a sua alma, eu te dou X tempo de sucesso. Incrível, você vai ter um sucesso incrível.
Tá? Aí depois você vai entregar sua alma. E para as pessoas que não têm nenhum exemplo de futuro, geralmente a história dessas pessoas tiveram um passado péssimo. Quem teve um passado péssimo vai ter muita dificuldade de enxergar um futuro glorioso. Então Satanás já pega pessoas que tiveram um passado péssimo, né? Ela se vende com muita facilidade. Então para ele entrega mesmo isso para as pessoas, tá? Contanto que ela fique escrava dele. E por intermédio dela, ele vai perder milhares e milhares de pessoas. Né? Que começa a ter uma conduta totalmente de idolatria, bem colocado, pessoal, uma série de coisas, tá? Que para ele é mais um servo, uma serva para ele, tá? Uma outra coisa também, todos os primogênitos morrem jovens, de morte violenta. Mães abortam o primeiro filho. Tem muitos casos na família em que todo o primeiro filho morre. Aí o segundo filho, vindo. Tinha um ali, uma prima, tal. Morte de primogênito, tem muita morte de primogênito. É um outro sinal também de maldição. Vale a pena, tá? E o último aqui, cadeias pecaminosas de caráter hereditário. Capacidade sobrenatural de atrair com sedução, já falei. A sexolatria, a pornografia, a masturbação, sonhos eróticos constantes, relações sexuais com espíritos. Isso aqui acontece muito. Feio. Hã? Como? Sempre me lembro de uma pregação, se não me engano eu vi até no YouTube, tem até, esse dia foi até citado aqui falando da sucubus, né, que foi repreendido. Incubus e sucubus. Incubus é o que vai sair com as mulheres. Isso, é sucubus. E a sucubus faz com os homens. E tudo isso, não sei se é verdade, na Bíblia judaica cristã que a gente lê, não tem, mas diz que existe uma lenda judaica que diz da primeira esposa de Adão, Lilith. Inclusive ela é até adorada em templos maçônicos. Sim. Ela diz que esse novo movimento que existe hoje em dia do feminismo, igualdade entre os sexos, vem patrocinado por ela, por causa que quando ela e Adão foram feitos ali juntos, na primeira, quando o homem e a mulher foram feitos um para o outro, o homem foi feito macho e fêmea, assim como os animais, né, que está no primeiro capítulo de Gênesis. Aí os dois não se davam bem no relacionamento sexual, por causa que Adão se sentia no direito, sendo ele homem, ele está por cima, controlando a situação. Mas só que como ela foi feita ao mesmo tempo, do mesmo modo que ele, ela se sentia no direito de ela controlar. Então houve ali uma intriga entre os dois, eles não se entendiam, e foi quando Adão reclamou de Lilith para Deus, em uma das visitas que Deus fez no jardim, e a Lilith foi posta para fora do habitat ali, do convívio com Adão, e quando o inimigo se aproximou dela, ele falou, eu quero você como meu braço direito, você vai ficar incumbida de perverter Eu conheço essa história. Né? Não, eu fico vendo assim, como a criatividade, né? Entende? Eu tô aqui, ia te perguntar se você conhecia isso aí, eu nunca ouvi falar disso. Como se cria? Eu vi isso aí no History Channel. Como se cria uma doutrina para justificar uma mentira. Né? Agora, aonde você pega, vou aproveitar o gancho disso aí, o Davi fala, então está no mundo dos Salmos, livra-me da morte que me assola ao meio-dia, e no seu lado da meia-noite. É o Salmo 91, né? Salmo 91? Isso, Tá? Então, tem um demônio que ele mata pessoas por volta do meio-dia, chama-se Keter. Tá? E tem um demônio que age à meia-noite, chama-se Lilith. Aí que aparece Lilith. Tá? Quando você está tratando com pessoas na área da homossexualidade, masculino ou feminino, tá? Esse demônio ele se aloja na espinha da pessoa. Pelo cóccix. E muitas pessoas têm dor na coluna. Justamente pela
Quando você vai expelir, a pessoa cai no chão, cara, e fica se debatendo. Muitas vezes eu faço aqui assim, ó, e deixar você debater até que saísse. Tá? Agora, porque ela é incumbida nessa área da sexualidade, assim, da perversão do controle. Engraçado, só para você falou de Keter. Kel. Um tempo atrás eu li um livro sobre cabala. Então lá tem a árvore cabalística e tal, e tem uma energia chamada Keter. Existe algum relacionamento? Keter. Até um tempo eu não sabia, eu queria estudar Cabalá. Né? Cabalá, eles falam que é a parte mística do judaísmo. Do judaísmo, exatamente. Mas é a parte demoníaca do judaísmo, né? Então, onde pega... Tanto é que você vai ver nos hospitais, você vê muito isso. O pessoal que morre perto, entre 10 para meia-noite e meia-noite e 10. O índice é muito forte. O pessoal que morre entre 10 para meio-dia e meio-dia e 10. É um índice muito forte dentro dos hospitais. Mortes, assim, do nada. O pessoal tá legal, pum, ali. Você sabe que tem muito satanista. Muito satanista no hospital. Tá? Que ali o hospital é meio que aeroporto pro inferno ali também. Muita gente que ali no hospital é ali que ele vai pegar. Então dali que ele se aproveita e faz muitos pactos, ali, pactos de sangue, pactos de morte, pactos de vida. Eu te dou a vida se você me entregar o teu sangue, faz muitas coisas ali. Aquela doutora, a eutanásia, era de Curitiba, né? Matou um monte de gente. E não é nada, mas olha pra cara dela, não vejo coisa boa não. Não, na cara... E o livro aí que o Ulisses trouxe aí, que ele veio para libertar os cativos, é uma história, a Rebecca Brown. A Rebecca Brown é uma médica. Então ela relata, né, o que aconteceu com ela no hospital, que ela teve uma guerra espiritual, né, que hoje ela é uma intercessora. Ela é tipo a Neuza Etiópia da gringa lá. Sim. Então ela fala como ela libertou 2 bruxas, né, que tinha no hospital que ela trabalhava, né, que ela foi através... ela sentiu energias negativas, né, e começou a mapear. Aí ela descobriu que lá no hospital, mano, tinha uma legião de satanistas. Sim, exatamente. Ela foi convertendo, foi os que resistiam, ela ia guerreando. Eu espero que com isso, eu espero que com isso, o principal... Vai falar do teu violão? Frua, né? Eu espero que com isso, mais do que a letra que a gente tem aprendido aqui, que é muito bom, é que nós venhamos a ter uma consciência em que o que prevalece é o mundo espiritual, e não o mundo material. Né? Nós não somos seres carnais com experiências espirituais. Nós somos, na essência, seres espirituais, com uma experiência carnal. Bendito Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus, e já nos abençoou nele, e nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, nós não nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós nascemos do céu. Você vê que ele foi falar de Gênesis? Primeiro Deus te fez, depois ele te manifestou. Você foi manifestado por intermédio da sua mãe e do seu pai, mas você nasceu do seu pai e da sua mãe. Então por isso na Bíblia diz assim, melhor é o final das coisas do que o começo delas. A maneira como Deus escolheu para você entrar no mundo é por intermédio da sua mãe. Ah, mas eu fui nascida de um estupro. Eu fui nascido de um ato involuntário, não querido. Deus, nós sabemos isso. Irmãos, não interessa mais como você entrou. Interessa como você vai sair. Interessa é o final das coisas. Interessa são as decisões que nós vamos tomar aqui. Okay? Então, quando a gente tem esse entendimento que a nossa vida mais importante é a vida espiritual, que eu caio aqui agora, eu caio morto aqui agora, eu vou ter toda uma eternidade. Isso é onde eu vou passar a minha eternidade. Como é que eu vou passar a minha eternidade?
E no tempo que se chama hoje, eu quero viver a plenitude de Deus para minha vida. Nem que demore 32 anos, velho. Entendeu? Gente, eu estou compartilhando com vocês aqui agora, eu sabia uma gota no oceano. E o que eu falei no grupo do WhatsApp, que eu falei lá com o grupo, eu quero falar para vocês. Eu quero que a minha vida seja para vocês assim, ó. Tem um cara que constrói estradas e caras que constroem túneis. O que constrói estradas, eles têm uma montanha aqui, eles rodeiam a montanha. Eu imagino a montanha construindo estradas. Mas existe um pessoal hiper ultra treinado, equipado, que ele constrói túneis. Então o que ele faz? Ele não faz a volta, ele constrói aqui, ó. E ele já faz um furo aqui. Você precisa dar a volta lá. Já vem por aqui. Então, isso que a gente esteja fazendo aqui, quando eu me converti, eu tinha acho que 25, 26 anos de idade. Tá? E se eu puder, se a minha vida, se o tempo que a gente vai ficar caçando aqui, se eu puder criar um túnel para vocês, se eu puder fazer evitar que vocês sofram o que eu sofri, mesmo sendo crente, e o fato de ser crente não quer dizer que eu estou salvo. A salvo, estou salvo em Cristo, mas não estou a salvo das circunstâncias. Se eu puder sabe, encurtar a distância entre vocês e o destino de vocês. Porque eu não quero que nenhum de vocês se perca. Entendeu? Porque eu fiquei, desde aquela vez que eu vim aqui, estava todo mundo, na outra semana, um grande brother não estava aqui, aquilo mudou minha cabeça. Então, sabe, quando a gente está mexendo com essas estruturas, é para não permitir que o inimigo pegue na nossa raiz e venha nos manipular. Agora eu entendo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero praticar, esse eu pratico. Miserável homem que sou. Então eu quero ser livre. E eu quero que vocês sejam livres. Amém. Pode fechar suas olhos. Glória a Deus. A minha esperança é que esses homens sejam livres, verdadeiramente livres. Eu quero que você seja livre, meu irmão. Eu quero que você seja livre da mentira. Eu quero que você se entregue para Jesus Cristo. Eu quero que você conheça o amor de Cristo Jesus. Eu quero que você seja livre. Eu quero que você seja livre. Eu quero que você seja livre. Se você ainda não sentiu, de fazer uma oração, você gostaria de fazer uma oração com Cristo Jesus, vem fazer a oração. Fala, Senhor Jesus, me lava com teu sangue. Eu quero que sugere em mim uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter a oportunidade de ser livre. Agora eu entendo que a minha salvação tem a ver com a salvação dos meus filhos, da minha família. Eu aceito esse desafio de ser livre, para libertar, não somente para ser livre, mas para ter uma nova vida. Você fica à vontade, você pode me procurar agora ou depois na hora do café. Vocês estão livres. Pai, batiza agora essa semente da tua palavra, do teu entendimento, Senhor. Batiza, Senhor, batiza. Aleluia. Batiza com óleo de entendimento. Batiza com óleo de entendimento. Batiza com óleo de compreensão. Batiza com a verdade, Senhor. Batiza com a verdade, porque o Senhor é verdade. Pai, faz uma obra na vida dele, Senhor. Faz valer a pena, Senhor. Faz valer a pena em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Tropa, dispensar. Aleluia. Tex. Pode sim, por favor.